Produtos controlados. Capitão, então vamos começar do assunto mais geral. Qual é a responsabilidade que o Exército tem sobre as armas de fogo no país? Bem, a Lei 10.826 de 2003 determina que o Exército controle a fabricação, comercialização, importação e exportação de armas de fogo no país. Ela também determina que o Exército controle as atividades dos caçadores, colecionadores e atiradores esportivos que utilizam armas de fogo nas suas atividades. Como é que fica, então, o porte de armas? Bem, antes de falar de porte de armas, é necessário a gente entender a diferença entre posse e porte de arma. A posse de arma nada mais é do que a propriedade da arma, é o direito que uma pessoa tem de possuir uma arma. A posse de arma permite a pessoa ter uma arma em casa, no entanto, essa pessoa não pode transitar armado na rua, ela não pode sair de casa armado. E o documento que regulariza essa posse de arma é um documento chamado Certificado de Registro de Arma de Fogo, popularmente conhecido como CRAF. O porte de arma já autoriza a pessoa a transitar armada na rua, para que ela possa realizar a sua própria segurança. A pessoa que tem o porte de arma, naturalmente, ela tem a posse, porque ela precisa ter a posse da arma. Além da posse da arma, ela tem o direito de portar a arma, ou seja, transitar armado para a sua própria segurança. O documento que permite a pessoa portar uma arma é um documento chamado Porte de Arma de Fogo, ou seja, PAF. É importante ressaltar que a Lei 10.826, também conhecida como Estatuto do Desarmamento, ela proíbe o porte de arma ao cidadão comum em todo o país. Então, só algumas categorias têm como conseguir esse direito, esse documento a ter o porte de arma. Exatamente. Quem concede o porte de arma de fogo ao cidadão comum é a Polícia Federal. O Exército, ele somente concede posse e porte de arma aos seus integrantes, ou seja, aos militares do próprio Exército. Um soldado, ele pode ter porte de arma? Bom, o soldado que se encontra no serviço militar obrigatório inicial, ou seja, aquele jovem de 17, 18 anos que se alistou e está no serviço militar obrigatório, ele não tem direito ao porte de arma. Da mesma forma, os alunos do NPOR e do CPOR, que são os núcleos de preparação de oficial da reserva e os centros de preparação de oficial da reserva. Eles também, por estarem no serviço militar obrigatório, eles também não têm direito ao porte de arma. Bom, capitão, o senhor já esclareceu que, nesse caso aí dos soldados, no primeiro ano de serviço, no serviço militar obrigatório, eles não têm esse direito do porte de arma, mas e quanto aos outros militares, quem é que tem esse direito? Tem direito ao porte de arma os oficiais de carreira, os praças de carreira estabilizados, ok? Com relação aos militares temporários, tem direito ao porte de arma os oficiais temporários, sendo que o porte de arma dos oficiais temporários, ele é diretamente ligado ao tempo de serviço dele, ou seja, ele é renovado ano a ano conforme é renovado a sua convocação, o seu contrato com o Exército. E os sargentos, cabos e soldados temporários e não estabilizados, em princípio, eles não têm direito ao porte de arma. Somente é concedido o porte de arma em situações especiais em que seja comprovado a necessidade desses militares portarem a arma. Capitão, agora fala pra gente sobre aquelas categorias especiais que a gente até abordou um pouco mais cedo, que o Exército ajuda a fiscalizar e controlar, no caso os colecionadores, os atiradores e os caçadores. A gente pode começar falando sobre os atiradores, ou seja, quem atira como esporte. O que o Exército fiscaliza e controla dessa categoria? Os caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACs, eles precisam de um certificado de registro no Exército. Esse é o documento que eles precisam para poder executar as suas atividades. Bom, para exercer, então, essas atividades e conseguir o CR, eles precisam ir nos serviços de fiscalização de produtos controlados vinculados às regiões militares. No nosso país, nós temos 12 regiões militares espalhadas por todo o país. Ele procura um desses serviços, tira o seu CR e daí ele pode exercer a sua atividade. Então, quer dizer que esse atendimento ele é regionalizado, a pessoa tem que procurar o serviço na região militar próximo de onde a pessoa mora, não é isso? Exatamente. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, pode entrar no site da diretoria, que é
www.dfpc.eb.mil.br. Ele vai no nosso site, do lado esquerdo tem um mapinha do Brasil, ele clica no mapa, ali se encontram todas as regiões militares com os seus endereços e seus contatos. Bom, então, para conseguir o CR, ela tem que atender alguns pré-requisitos, né? Dentre eles, tem que apresentar a documentação de identidade, comprovante de residência e alguns que chamam a atenção, quais sejam. A pessoa tem que ter certidões negativas de antecedentes criminais, ela tem que ter um teste de aptidão psicológica válido, ela tem que ter capacidade técnica de utilizar aquela arma, certificada por um instrutor de tiro da Polícia Federal, ela não pode estar respondendo a nenhum inquérito policial e nem a processo criminal. Essas são algumas das características que ela tem que apresentar na hora de requerer o seu CR. Bom, o atirador desportivo, ele tem como característica principal, né, que ele é uma pessoa que pratica o tiro como esporte, né? Então ele tem que comprovar essa habitualidade. Como é que ele comprova isso? Ele tem que ser filiado a um clube de tiro. Então, basicamente, a pessoa, para ser atiradora, ela tem que atender a todos os pré-requisitos, né, para se conseguir o CR, para se obter o CR, e tem que ser vinculada a um clube de tiro. Depois, com esse CR, a pessoa já tem o direito a ter a posse e o porte de arma também? Não. Os CACs, de uma maneira geral, eles só têm direito à posse de arma. O CAC, ele não tem direito a porte de arma. Então, ele só vai realmente ter autorização para utilizar a arma naquela atividade esportiva. Exatamente. Tanto os atiradores quanto os colecionadores e os caçadores, eles só podem utilizar suas armas nas atividades que eles têm registradas. Tem alguma coisa específica para os colecionadores? O que caracteriza a atividade de colecionamento é que a pessoa não pode adquirir munições para a arma que ela possui, né? Outra característica é que ela pode colecionar, além de armas, outros produtos, como viaturas, militares, artigos militares, que de alguma forma também são controlados. E em relação aos caçadores? Bom, os caçadores, eles têm que atender praticamente os mesmos pré-requisitos dos atiradores. A diferença principal entre os caçadores e os atiradores é que, além, né, de ser filiado a um clube de tiro, podendo ser também um clube de caça, o caçador ele tem que ter uma autorização do IBAMA para poder exercer a sua atividade. Ou seja, tem outros órgãos que estão envolvidos nessa autorização, não basta ter o registro com o Exército. Exatamente. O Exército, para o caçador, ele é somente mais um órgão anuente. Capitão, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações que o senhor trouxe para o programa. E se restar alguma dúvida, né, a gente falou aqui de um tema complexo que envolve legislação, que envolve questões de documentação também. Como é que a pessoa pode ter mais informações sobre isso? Bom, a pessoa que tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto pode acessar nossa página na internet www.dfpc.eb.mil.br ou pode nos encaminhar sua dúvida ou sugestão através do e-mail dfpcresponde@dfpc.eb.mil.br. Possivelmente a decisão mais importante que a justiça brasileira vai tomar ano que vem é sobre se o ex-presidente Lula poderá ou não ser candidato. O julgamento dele está marcado para 24 de janeiro e os aliados do ex-presidente veem assim, uma certa aceleração desse processo e que isso poderia ser um indício de que não há uma isenção no tratamento desse processo. O senhor vê algum problema na rapidez com que foi marcado esse julgamento? Eu não sou comentarista político, portanto, não cabe a mim analisar as implicações da candidatura de A ou de B. Mas acho que se há uma indefinição jurídica, quanto mais célere puder ser o esclarecimento dessa situação, melhor. Portanto, acho que em nome da segurança jurídica e da estabilidade do jogo democrático, é melhor que se defina o mais cedo possível quais vão ser as regras, quem vai poder ser candidato. Eu não acho que isso seja um problema, nem seja indício de perseguição. Acho que é
um momento de prudência. Uma pesquisa da FGV, que ela faz todo ano sobre a confiança no Poder Judiciário, mostra que nos últimos 2 anos houve uma queda significativa assim, na confiança no Poder Judiciário. O que o senhor acha que se deve a essa baixa confiança, essa queda, inclusive, nos últimos anos? O papel que desgasta o Supremo e que ele frequentemente desempenha mal é o papel de funcionar como o tribunal criminal de primeiro grau, de primeira instância, para julgar políticos encrencados. Esta pesquisa, quando revela uma percepção negativa do Supremo, ela se refere a esta competência criminal. Mesmo o episódio envolvendo um senador da República, em que o Supremo, num semi-suicídio institucional, decidiu que o que ele decide está sujeito à aprovação ou não do Congresso Nacional, também foi num caso criminal cuja jurisdição ele não deveria ter. O senhor fez referência a um julgamento super complicado, difícil, foi um desafio aqui para o Supremo, que foi a questão do afastamento do senador Aécio Neves, né? E o senhor claramente fez uma crítica ao resultado final desse julgamento e ao fato de o Supremo ter dado ao Congresso o direito de derrubar a decisão do Supremo, né? Naquela ocasião, eu conversei com alguns juristas e alguns juristas viam de uma forma diferente essa questão. Interpretavam que na Constituição não há essa previsão de suspensão do mandato, então seria natural que, assim como o Congresso pode suspender uma prisão, também pudesse suspender, enfim, essa decisão. A Constituição só prevê a submissão ao Congresso de decisões relativas à prisão em flagrante. É o único caso. Quanto ao mais, princípio republicano. Aplica-se a lei que vale para todo mundo. Portanto, a medida de afastamento vale para todo mundo. Eu não falo de nomes, o processo já passou, mas veja, eu tenho um processo em que eu tenho o áudio de um parlamentar, seja quem for, pedindo o dinheiro. Está gravado. Depois eu tenho o áudio do parlamentar dizendo quem é que ele vai mandar buscar o dinheiro, com o complemento de que tem que ser alguém que a gente mate antes dele fazer delação. E aí, em operação controlada, a pessoa que se disse que ia buscar o dinheiro, de fato vai buscar o dinheiro. E recebe o dinheiro vivo e coloca em mochilas e transporta por via terrestre até um outro estado da federação, onde este dinheiro, que supostamente seria um empréstimo para o parlamentar, não é depositado na conta do parlamentar, é depositado na conta de um assessor de um senador correligionário que, indagado pelo banco, presta uma informação falsa sobre a origem do dinheiro. Há 650 mil presos no sistema penitenciário brasileiro. Poucas pessoas estão presas com tanta prova quanto havia nesse caso. Poucas. Portanto, eu acho que o afastamento se impunha. Não é um sentimento pessoal, não é um sentimento político, não é populismo, é prova.